Como foi o minuto a minuto do ataque da Virginia Tech? O que fez com que este sujeito pudesse atacar duas pessoas sem ser detido 2 horas antes de iniciar o ataque? Como era a personalidade do perpetrador e qual foi o diagnóstico psiquiátrico que se conheceu após o ataque? É verdade que uma sobrevivente de Columbine se envolveu 8 anos depois neste terrível evento? Neste relatório, vamos abordar esse assunto e diversos outros tópicos. O ataque à Virginia Tech foi um trágico evento ocorrido no Instituto Politécnico e Universidade Estadual da Virgínia, em Blacksburg, Estados Unidos. A instituição, que abrigava mais de 30.000 estudantes, foi o cenário do que, até a data atual, é considerado o maior ataque estudantil perpetrado em toda a história do país. O lamentável fato chocou o mundo, colocando novamente o foco nos debates sobre as leis de posse de armas e a saúde mental. Sobretudo com o passar dos dias, quando se descobriria que o atacante tinha um diagnóstico psiquiátrico alarmante. O ataque consistiu em 2 fases. A primeira fase terminou com 2 vítimas fatais, mas o que ninguém suspeitaria é que ele voltaria para fazer muitas mais vítimas em um tiroteio em massa. Naquela manhã, a estudante Sun Hui Cho, de 23 anos, acordou cedo em seu quarto. Rapidamente saiu dela e se preparou para procurar sua primeira vítima. Tendo cumprido seu objetivo, teve tempo de retornar para sua casa, fazer os últimos preparativos e visitar o correio antes de voltar. Para desencadear o horror, 16 de abril de 2007, o dia em que houve um ataque na Virginia Tech. Antes de começar com o dia da Virginia Tech, quero que comentem aqui embaixo se conhecem essa história. Como foi que souberam, se viveram naquele momento, se viram nos meios de comunicação? E o que vocês pensam a respeito da atitude deste atirador? Se este vídeo ultrapassar 5.000 curtidas em 24 horas, vamos continuar com a saga de tiroteios escolares no dia que já temos. O de Columbine, que foi muito bem, está chegando quase a 1 milhão de visualizações e este é o segundo. Se ultrapassarmos as 5.000 curtidas, vamos preparar um terceiro vídeo com este tema neste canal, então deixem o seu like aqui embaixo. Vamos começar. Em março de 2007, o estudante Cho Seung-hui entrou em uma loja de Roanoke, uma cidade relativamente próxima à sua residência. O processo de compra foi simples. O vendedor apenas solicitou a carteira de motorista, o talão de cheques e o cartão verde de residência legal permanente. Ao verificar que ele não tinha antecedentes criminais, vendeu-lhe por $571, o que o jovem tinha ido buscar. Uma pistola Glock calibre 9mm com suas respectivas munições. O estado da Virgínia não permite a compra de mais de uma arma de fogo por mês, portanto, o atirador foi bastante paciente. No início de abril, buscou mais. Desta vez, adquiriu pela internet uma Walther P.22, calibre 22. Durante alguns dias, ele fez o que muitos garotos da sua idade fazem, tirar fotos posando e gravar vídeos. Só que essas fotos e esses vídeos não eram tão comuns quanto os dos garotos da sua idade. Portando as armas de fogo que ele conseguiu, uma faca e até mesmo um martelo, ele posou com vestimenta militar. Em várias fotografias, em algumas de maneira ameaçadora, em outras, sorrindo e até apontando com uma pistola diretamente para sua têmpora. Por sua vez, ele ligava anonimamente para sua universidade e ameaçava colocar uma bomba no prédio. Depois, calculando cada detalhe, ele também escreveu vários documentos que expressavam suas ideias e emoções. Ele até chegou a classificar como mártires 2 jovens muito conhecidos por perpetrar alguns anos antes um massacre brutal, Eric Harris e Dylan Klebold. Depois ele empacotou todo o material pronto para enviar mais tarde. A mensagem em um dos vídeos era contundente: vocês tiveram milhões de oportunidades e meios para evitar o que ia acontecer hoje, mas decidiram derramar o meu sangue. Vocês me encurralaram e me deram apenas uma opção, no dia 16 daquele mês. Os estudantes da Virginia Tech conheceriam o significado dessas palavras. Mas não vamos nos adiantar. Antes de saber o que ele queria dizer com essas frases e o que aconteceu na Virginia Tech, comecemos do início. Sun-Hui Cho nasceu em 1984 na Coreia do Sul. Quando tinha 8 anos, sua família emigrou para os Estados Unidos e se estabeleceu em Centerville, Virgínia, onde abriram um negócio de lavagem a seco. No ensino médio, o jovem foi diagnosticado com transtorno depressivo maior e mutismo seletivo.
um transtorno de ansiedade no qual as pessoas afetadas param de falar em certos contextos sociais, apesar de em outros falarem com fluência. 20 de abril de 1999. Enquanto Cho estava cursando o 8º ano, ocorreu um dos maiores massacres escolares até aquela data, o da escola secundária Columbine. Ao saber da notícia, o garoto fez sua primeira declaração alarmante. Expressou a necessidade de repetir o fato. Em 2003, ao se formar no ensino médio, Cho se matriculou na Universidade Técnica da Virgínia como estudante de Tecnologias da Informação. Pouco tempo depois, decidiu mudar para a literatura inglesa. Aos 23 anos, cursava seu último ano na universidade, dotado de um quociente intelectual superior à média. Aqueles que o conheciam descreviam o jovem como uma pessoa calada e solitária, que sequer respondia aos cumprimentos de outros. Simplesmente os ignorava, como se nada tivesse acontecido. E é que, além de um severo autismo que também tinha diagnosticado, não estava acostumado a receber um bom tratamento. Pelo contrário, era objeto de zombaria de muitos de seus colegas, que se dedicavam a rir dele e até mesmo chegavam a agredi-lo fisicamente. O foco da maior parte desses abusos era a xenofobia. A origem asiática do estudante, somada ao seu escasso domínio do inglês, incomodava alguns de seus colegas. Tudo estava preparado para que os agressores zombassem continuamente. Inclusive, em uma ocasião, durante uma aula em que Cho não conseguia ler um texto em voz alta, chegaram a gritar para ele voltar para a China. Ele também tinha a fama de ser estranho, e seus comportamentos incomuns não ajudavam a amenizar isso. Esta, pelo contrário, aumentava consideravelmente quando pediam a outros estudantes para chamá-lo de ponto de interrogação, ou nas ocasiões em que afirmava ter um relacionamento com uma jovem que vivia no espaço. Ainda assim, alguns jovens tentavam socializar com ele, mas o resultado era sempre o mesmo. Retiravam-se sem êxito, certos de que o sul-coreano não queria amizades. Cho permanecia afastado do resto na maior parte do tempo. Encontrava refúgio em atividades que gostava, como basquete ou filmes. Mostrava uma fascinação especial por um filme coreano, Old Boy, de Park Chan-wook, onde o protagonista inicia um massacre sangrento para se vingar da sociedade. E não era a única coisa pela qual ele havia desenvolvido uma fixação insana. Ele também se obcecava com 2 alunas da universidade, a ponto de assediá-las através de e-mails e ligações vulgares. Uma delas, cansada da situação, decidiu recorrer à polícia, mas nenhuma investigação foi aberta e as vítimas optaram por não apresentar queixas. Ainda assim, esse comportamento não era isolado. Em uma ocasião, inclusive, a professora de poesia do jovem solicitou sua expulsão ao descobrir que ele fotografava as pernas de suas colegas durante as aulas. Finalmente, Sunwoo conseguiu fazer com que uma garota mantivesse um relacionamento amoroso com ele, a estudante de 18 anos Emily Jane Hillshire. Isso só piorou a atitude do jovem, pois ele se tornou, além disso, uma pessoa absolutamente controladora, ciumenta e possessiva. Apesar de eremita, mostrava certa agressividade. Inclusive, em uma ocasião deixou ver esse traço quando provocou um pequeno incidente no qual ateou fogo em uma lixeira que estava em seu quarto. Algumas pessoas acenderam sinais de alerta quando, além do que foi narrado, notaram a violência que aparecia nesses escritos. Na aula de escrita, uma das atividades tinha como objetivo a avaliação dos estudantes entre si, e para isso os jovens liam os exercícios literários de seus colegas. Ian McFarlane, um ex-colega de Cho, foi um dos primeiros a notar que as histórias do rapaz eram o mais parecido com um pesadelo. Prevaleciam as cenas sinistras, mórbidas e carregadas de violência, em muitas das quais as armas ganhavam um grande protagonismo. E ele não foi o único a perceber. A professora de inglês do sul-coreano, Lucinda Roy, informou as autoridades da instituição e a própria polícia sobre as suspeitas que tinha. O jovem era definitivamente perigoso e ela pôde perceber isso através dos textos que ele escrevia. Uma das obras foi a peça de teatro Richard Macbeth. A história era sobre John, um adolescente de 13 anos cheio de raiva que tinha conflitos com seu padrasto Richard. Em um determinado momento da história, o adulto tentava agredi-lo, mas a mãe de John intervinha atacando seu parceiro, depois que seu filho o acusou de abusá-lo. Enquanto as brigas aconteciam, o jovem pensava em matar o homem, ao mesmo tempo que lançava dardos cheios de ódio em uma foto dele. Finalmente, quem acabava sendo assassinado pelo padrasto após um golpe fatal era o garoto.
Em outra das histórias, intitulada Mr. Brownstone, John estava em um cassino com seus 2 companheiros. Os 3 garotos conversavam enquanto acusavam um de seus professores, o Sr. Brownstone, de pedófilo, e até mencionavam que ele havia abusado deles até fazê-los sangrar. Expressavam abertamente seus desejos de assassiná-lo em várias ocasiões, com frases carregadas de violência. Os estudantes ganharam o prêmio maior de $5 milhões. Porém, o professor convencia a gerência do cassino de que o bilhete vencedor tinha sido roubado dele. Finalmente, ele conseguia o que queria. O cassino expulsava os adolescentes e entregava o prêmio ao Sr. Brownstone. A natureza perturbadora dos escritos chamou poderosamente a atenção da professora a ponto de decidir que Cho não participaria mais das aulas em grupo. Optou por educá-lo particularmente. Também aconselhou o estudante desorientado a buscar ajuda psiquiátrica, depois de enfatizar que o que ele escrevia era inaceitável. Para Lucinda, o aluno era um rapaz extremamente inteligente, mas também absolutamente perturbado. 16 de abril de 2007. Da pior maneira, seria demonstrado que ela não estava errada, e é assim que nossa história volta ao início. Por volta das 7 da manhã daquele dia, Cho chegou ao West Amber Johnston Hall da Virginia Tech, uma residência universitária mista. Ele conseguiu entrar sem grandes dificuldades, subiu ao 4º andar, entrou no quarto 4040 e, uma vez lá, atirou contra sua ex-namorada, a já mencionada Emily Hirscher, ferindo-a gravemente. O aluno Ryan Clark ouviu os tiros e tentou socorrer a jovem, recebendo naquele instante um tiro que causou sua morte. Após os ataques, o agressor voltou ao seu quarto. Lá, dedicou um tempo para trocar de roupa, apagar o conteúdo do seu disco rígido e e-mail e se rearmar. Ele até teve tempo de se filmar com uma câmera digital. Depois gravou em um digital versátil disc 27 vídeos e 43 fotos. E colocou em uma caixa de plástico, a qual adicionou um manifesto já impresso de 1.800 palavras. Levantou-se de sua mesa, mas não sem antes deixar uma nota de 8 páginas. Reclamando dos crianças ricas do campus, do libertinagem e dos professores faladores e mentirosos. Entre outras queixas que incluíram epítetos misóginos, referências ao fato de ser constantemente intimidado e ataques ao cristianismo. Ele até se declarou como defensor dos fracos e indefesos. A nota foi assinada como Ismael Axe, traduzido como Ismael Machado ou o Machado de Ismael. Em um de seus braços, além disso, ele tinha essa inscrição enigmática em tinta vermelha, a cor usada na Coreia para escrever os nomes das pessoas falecidas. Enquanto Cho se ocupava, a polícia havia sido informada sobre o tiroteio no West Amber Johnston Hall. Depois que os detetives chegaram à cena, eles consideraram um primeiro suspeito, Carl Thornhill, o novo namorado de Emily. Rapidamente eles prenderam e algemaram o estudante para interrogá-lo. No entanto, as aulas na Virginia Tech começaram normalmente às 8 da manhã. Eles haviam apontado o jovem errado e o verdadeiro atirador estava prestes a desencadear o inferno. Ah, não mais. Cho caminhou até o correio do campus e às 9h01 da manhã enviou o pacote que havia preparado anteriormente para a redação do noticiário da rede NBC. Em seguida, ele foi ao Norris Hall, o pavilhão que abrigava o programa de Engenharia de Ciências e Mecânica. Chegando lá, ele tirou correntes da mochila e bloqueou as 3 entradas principais do salão por dentro. O objetivo era claro: impedir que as pessoas escapassem. Colocando a segunda parte do seu plano em ação, ele entrou na sala 206 do prédio da Faculdade de Engenharia, tirou suas armas e começou a atirar. Primeiro ele matou o professor e depois atirou na maioria dos estudantes, assassinando 9 no processo. Logo após, ele foi à sala 207, onde também matou o professor e mais 2 alunos. Nesta etapa, vários dos alunos que estavam por perto ouviram os tiros e correram para bloquear as entradas de suas salas. Foi assim que o atirador, ao avançar para a sala 204 e encontrar a porta obstruída, optou por atirar através dela. O professor Liviu Libresco havia conseguido enganar a morte anos antes, quando sobreviveu a um campo de extermínio nazista durante o Holocausto. Mas nesta ocasião, a morte o encontraria segurando a porta de sua sala de aula, em uma tentativa desesperada de dar aos seus alunos tempo para escapar pulando pelas janelas. Ele quase alcançou perfeitamente seu objetivo.
Infelizmente, o último dos jovens que ficou nesta sala não conseguiu fugir a tempo e foi assassinado pelo atirador quando ele conseguiu entrar nela. Após deixar esta sala, Cho foi ao 211, matando a professora e o estudante que bloqueavam a entrada para entrar à força. Lá, ele assassinou mais 10 alunos e feriu vários outros. Depois, ele retornou às salas 206 e 207, matando 2 jovens na primeira e ferindo outros 2 na segunda. Ao tentar entrar na sala 205, encontrou a porta bloqueada por uma grande escrivaninha. Para a sorte dos que estavam dentro, ele desistiu logo e todos permaneceram em segurança. Um professor do andar de cima não teve a mesma sorte. Ao sair de sua sala para investigar a origem dos tiros, ele se tornou a última vítima do atirador. Por fim, o atacante retornou à sala 211. Depois de 9 minutos de terror, ele pôs fim ao seu massacre, atirando na própria cabeça com ambas as armas. Sun Hui Cho tornou-se a 33ª morte deste tiroteio, que também deixou 29 feridos e um país inteiro de luto. As pessoas feridas foram levadas para centros hospitalares próximos, várias delas em condições críticas. Devido aos fortes ventos da região, os helicópteros não puderam ser utilizados para o resgate, sendo substituídos por ambulâncias. No dia seguinte, uma homenagem às vítimas foi realizada no complexo esportivo da Virginia Tech, com forte sistema de segurança. 10.000 estudantes compareceram para homenagear seus colegas e até mesmo o então presidente George W. Bush esteve presente, acompanhado de sua esposa, Laura. Durante a cerimônia, ele expressou que era um dia de luto para a comunidade da Virgínia e para a nação como um todo. Os jovens angustiados choraram e se abraçaram com os corpos das vítimas espalhados por 4 salas. Foi declarado estado de emergência na cidade da Virgínia e Tinca. O governador anunciou uma investigação exaustiva e independente. As bandeiras na Virgínia estão a meio mastro em luto. E mais tarde, a Casa Branca ordenou que o mesmo fosse feito, mantendo assim até a noite de domingo. Várias outras cidades do país estenderam seus respeitos e se declararam em luto. A universidade cancelou as aulas pelo resto da semana e pediu que visitantes externos não fossem ao campus. Também fechou pelo resto do semestre o prédio Norris Hall, o pavilhão onde ocorreu o ataque massivo. Por sua vez, Charles Steger, o presidente da escola, comentou na primeira coletiva de imprensa que o tiroteio escolar pegou as autoridades de surpresa. Acreditavam que os primeiros tiros que tiraram a vida de Emily e Ryan eram produto de um conflito doméstico. Estavam certos de que o atacante havia se retirado do campus. A Virginia Tech ofereceu apoio terapêutico e assistência para os alunos e funcionários da instituição, instalando também uma unidade de tratamento de crise. A Cruz Vermelha juntou-se à iniciativa, enviando numerosos profissionais que forneceram contenção e ajudaram os estudantes traumatizados no processo de recuperação. Vários testemunhas prestaram depoimentos, entre eles uma jovem chamada Tina Harrison, que comentou ter ouvido gritos horríveis de agonia, seguidos por uma risada maníaca. Durante os primeiros minutos do tiroteio, outro estudante, Sebastião Hoyos, revelou que o atacante alinhava as vítimas e perguntava se elas sabiam onde estava sua namorada antes de atirar nelas. Por sua vez, Ian McFarlane, o companheiro de choque, havia notado o sinistro de seus escritos. Ele expressou que, ao ouvir sobre o tiroteio na Virginia Tech, seu primeiro pensamento foi sobre o bem-estar de seus amigos, imediatamente seguido por outro muito sombrio, a certeza de que havia sido Sun Hui. Com o passar dos dias, as preocupações também se fizeram presentes. Estudantes coreanos nos Estados Unidos manifestaram-se assustados com possíveis represálias. Temiam ser perseguidos ou intimidados por causa da nacionalidade do atirador. O então presidente da Coreia, Roh Moo-hyun, expressou estar indescritivelmente impactado pelo fato de que o trágico assassinato foi causado por um sul-coreano. A irmã do atacante, Sun Kyun, pediu desculpas publicamente em nome da família, através de um comunicado, lamentando profundamente a devastação que seu irmão havia causado. Ela garantiu que estava com o coração partido e que, embora Sun Hui fosse calmo e reservado, ele sempre tentava se integrar, garantindo que nunca poderiam ter previsto a violência de que ele era capaz. Em junho de 2008, as autoridades da Virgínia chegaram a um acordo com os familiares de 24 das vítimas, e estas receberam 11 milhões de dólares como indenização. Com o passar do tempo, algumas investigações foram revelando dados assustadores.
como um diagnóstico psiquiátrico que muitos haviam ignorado. O Federal Bureau of Investigation conta com o Sistema Nacional Instantâneo para a Revisão de Antecedentes Criminais, sigla para Sistema Nacional Instantâneo para a Revisão de Antecedentes Criminais. Controle de antecedentes para potenciais compradores de armas ou explosivos. Os vendedores devem recorrer a este para consultá-lo antes de completar a transação. O Sistema Nacional Instantâneo para a Revisão de Antecedentes Criminais contém um banco de dados que identifica pessoas condenadas por dependência química, aqueles que não possuem ou renunciaram à cidadania americana, ou aqueles que foram dispensados do serviço militar por motivos desonrosos. Também revisa os arquivos nacionais para identificar possíveis fugitivos da justiça, a cidadãos deportados ou condenados por crimes e a pessoas que foram internadas em instituições psiquiátricas. E Sun Hui-cho fazia parte de um desses grupos, embora estivesse livre de antecedentes criminais. Investigações revelaram que o jovem havia sido internado em uma instituição psiquiátrica e declarado mentalmente doente, e um perigo iminente para os outros por um tribunal. Naquele mesmo ano, inclusive, a polícia havia recebido uma ligação de um parente de Cho expressando seu medo de que o jovem tentasse tirar a própria vida. Seu diagnóstico foi revelado após o massacre: esquizofrenia, paranoia, transtorno bipolar, psicopatia e mais distúrbios mentais, que se somaram ao seu já conhecido autismo severo. Também suspeitavam que ele pudesse ter sofrido maus tratos e abusos em casa. Embora os dados divulgados pelas autoridades não tenham dado uma resposta específica sobre os motivos do massacre, deixaram claro que o atirador havia evitado os controles estabelecidos pelos Estados Unidos para impedir que criminosos ou pessoas perigosas possam ter acesso a armas de fogo. As lacunas legais neste sistema de controle são terríveis e as leis deste país só exigem verificações das lojas devidamente registradas, o que deixa sem nenhum tipo de supervisão as vendas realizadas através de outros meios, como internet, feiras, vendedores privados ou até mesmo aqueles locais que operam apesar das irregularidades. Dessa maneira, os indivíduos inabilitados pelo NUIGX conseguem facilmente obter munições ou armas. Claro, também houve muitas especulações em relação aos motivos do assassino para realizar esse tiroteio. Com o passar do tempo e à medida que mais detalhes vinham à luz, muito se especulou sobre os motivos que o jovem sul-coreano poderia ter para perpetrar o sinistro atentado. Um colunista da Fox News até chegou a sugerir de maneira bastante séria que o atacante poderia ter agido sob influência do diabo. A teoria da doutora Dolores Malaspina, diretora do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de Nova York, apontou para uma substância tóxica que pode causar esquizofrenia, o percloroetileno. Acreditavam que Cho poderia ter sido afetado pela exposição prolongada a esse composto na lavanderia de seus pais. O vice-presidente de Relações da Universidade Tecnológica da Virgínia indicou que o perpetrador do massacre era um solitário, por isso tinha dificuldades para obter informações sobre ele. Segundo Kenna Quinnett, professora de Direito Penal na Universidade Purdue da Índia, essa mesma solidão é uma característica típica dos assassinos em massa, homens que tendem a se sentir isolados e ressentidos com a sociedade. Mas a teoria mais forte aponta para a discriminação e o bullying sofridos pelo jovem, dada a sua timidez e sua condição de estrangeiro. Os constantes abusos e transtornos prévios podem ter sido o estopim, acredita-se. Mais uma vez, como resultado deste ataque, o debate sobre a venda de armas de fogo nos Estados Unidos foi reaberto em todo o país, e a segurança nos centros educacionais. Como é habitual nesta controvérsia, os defensores de medidas mais rigorosas reivindicaram seu argumento de que a violência diminuiria se a venda não fosse um assunto tão simples. Por outro lado, alegaram que um proprietário de armas poderia deter ou desarmar um atacante. A estas alturas, embora continue sendo um problema grave e urgente, os tiroteios em escolas nos Estados Unidos são uma questão que quase não surpreende mais ninguém. São tão comuns que, de fato, aconteceu o caso de uma garota que esteve envolvida em 2 tiroteios. Regina Holt era uma estudante do ensino médio de Columbine em 1999. O resto é história conhecida. Eric Harris e Dylan Klebold, armados até os dentes, invadiram a instituição e provocaram a morte de 12 alunos e de um professor.
Regina estava naquele momento na cafeteria, o primeiro lugar ao qual os jovens atacaram quando iniciaram o massacre. Por sorte, ela conseguiu sair do local e fugir do prédio, mas não conseguiu fugir das lembranças. Com tratamento psiquiátrico para lidar com a situação, levou 2 anos para parar de sentir que qualquer pessoa poderia atacá-la a qualquer momento e em todos os lugares. Em entrevista, ela disse que nunca mais teve total tranquilidade ou segurança, mas que podia voltar a ter uma vida normal, sem olhar o tempo todo ao seu redor caso alguém tentasse acabar com ela. Em meio ao estresse pós-traumático, ela decidiu se distanciar dessas lembranças e buscar tranquilidade, indo estudar na Virginia Tech. E 8 anos depois, em um cenário digno de um roteiro de filme, ela teve que repetir a história. Embora não estivesse na linha direta de fogo, a estudante estava no prédio quando Cho Sun-hui começou os ataques. E sua reação, juntamente com a dos colegas, fez com que ela revivesse sua experiência em Columbine. Gritos, confusão e as mesmas perguntas sobre o que fazer, para onde ir ou quem estava ferido. Mais uma vez, Regina Roth conseguiu enganar a morte e deixou uma mensagem categórica para a NBC. A cobertura da mídia não permite que as vítimas compreendam a dimensão do que viveram. Ele garantiu que, com câmeras constantemente invadindo os lugares onde se reuniam, os estudantes não deram nem tempo nem espaço que precisavam para se apoiar como comunidade. E pediu a ela e aos seus colegas que respeitassem algo essencial: o seu espaço. O massacre de Virginia Tech reacendeu o debate sobre o controle de armas de fogo. A segurança nos espaços educacionais, o bem-estar psicológico e a maneira como a violência é abordada e prevenida. Tim Ka, o já mencionado governador da Virgínia, convocou um painel composto por funcionários e especialistas para investigar a gestão e resposta aos problemas associados aos tiroteios. Em seu relatório final, criticaram os professores e profissionais de saúde que estiveram em contato com Cho por não terem respondido eficazmente ao deterioramento de seu estado, ao mesmo tempo que criticaram as leis de privacidade e de armas. As autoridades universitárias foram acusadas de negligência pela escassez de medidas tomadas nas 2 horas entre o primeiro e o segundo tiroteio. Inclusive, muitos estudantes assistiram às aulas relaxados após esse primeiro incidente, com a tranquilidade que lhes foi dada ao informá-los que tudo estava sob controle. O massacre de Virginia Tech é apenas um fatídico lembrete, entre tantos outros, de um problema que persiste na sociedade atual e para o qual ainda não se encontrou remédio: a violência armada e os desafios que envolvem a saúde mental. E este é o vídeo de Virginia Tech. Espero que tenham se interessado pela história. Se gostaram, por favor, deixem seu like. Lembro que se ultrapassarmos 5.000 likes em 24 horas, vou preparar um 3º capítulo sobre tiroteios escolares neste canal. No dia que convido vocês a assistir, o de Columbine. Se ainda não o viram, ele está indo muito bem. Devido à boa recepção, preparamos esta 2ª parte. E também deixem sugestões sobre qual caso podemos abordar neste canal. Por hora é só. Sou Magnum Mephisto e nos veremos no próximo vídeo. Até mais!